Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês duas ideias de lembrancinha ou até mesmo sacolinha para você estar fazendo aí no tema do Super Mario Bros. Uma delas eu utilizei latinha de Nescau e na outra EVA. Vocês vão acompanhar aí agora o passo a passo. Mas antes de tudo, deixa seu like e se inscreve no canal. Então, para começar, eu busquei na internet o modelo de uma caixinha normal, certo? Uma caixinha quadradinha e transcrevi para o EVA. Eu mudei só a pontinha dessa caixa que fica na parte da frente, que é para fazer o formato da camisa. Eu vou mostrar para vocês direitinho quando a caixinha estiver montada. Mas a princípio é uma caixinha normal. Então você transcreve o modelo para o EVA e vai cortando. Então, a única coisa que eu mudei foi na parte da frente, que eu deixei um pouquinho maior do que as outras laterais, para poder fazer essa entradinha aí, que é como se fosse a curvinha do macacão. Aí depois que eu cortei todo o molde, eu fui dobrando para fazer os vincos, para facilitar na hora da colagem. Eu utilizei a cola quente mesmo para colar, que é bem mais prática, e é muito simples, é só ir passando a cola nas laterais, nos cantinhos, e ir juntando. E ficou assim, como eu falei para vocês, uma caixinha normal com a parte da frente um pouco mais alta e feito os cantinhos. Então essa caixinha ela ficou com 8 centímetros de largura por 8,5 de profundidade. Ficou quase que 8 por 8 e 5 centímetros de altura, sendo que na frente ela ficou um pouquinho mais alto, como eu falei, né? Ficou aí com 6,5. Para fazer as alcinhas, eu cortei duas tirinhas de 1,5 cm de largura por 22 centímetros de altura. Para colar, eu colei a parte da frente por cima, para ficar com esse relevo mesmo, né? E parecer uma alcinha por cima. E a parte de trás eu colei por dentro. Para fazer os botões, eu cortei dois círculos de 1,5 cm cada na corzinha amarela, que é a cor do botão, né, do macacão do Mario. E ficou um charme, gente, muito lindo e fácil de fazer. E para a camiseta, gente, eu peguei um modelo também na internet, de uma camisetinha básica. Ela ficou com menos de 8 centímetros, né, já que a largura da nossa caixinha era 8. Então eu cortei com um pouco menos de 8 para caber dentro, encaixar. E ficou por 8 de altura também. A largura total ficou aí com 13 centímetros, 13,5. Mas aí você vai adaptando as medidas de acordo com a necessidade, né, do tamanho da caixinha que você precisar. Para fazer o macacãozinho, eu utilizei o EVA brilhoso, porque era o que eu tinha aqui em casa, mas você pode estar utilizando o EVA sem brilho também. E os botõezinhos também eu fiz com EVA. A camiseta eu fiz com cartolina mesmo. Mas você também pode estar utilizando o EVA, né, que fica com um acabamento até mais bonito. Mas eu gostei bastante assim, ficou um charme e super decorou a festinha. E você pode estar utilizando tanto como lembrancinha quanto a sacolinha. Agora nós vamos para a segunda ideia de lembrancinha e eu vou utilizar uma lata de Nescau daquela maior, certo? Vamos utilizar também papel crepom daquele mais grossinho, certo? Tem que ser desse mais grossinho, porque ele é um pouco mais resistente. Então eu cortei aí o tamanho da lata de Nescau, né? A altura da latinha pela largura da folha. Ficou aí uns 20 centímetros por 40, porque a gente vai envolver essa folha na latinha. E para isso nós vamos utilizar a cola de papel, certo? A cola simples mesmo, essa cola de escola mesmo. Você vai passar em toda a latinha, pode colocar em abundância mesmo, que é para essa folha ela molhar na cola, certo? Então pode passar sem medo e a gente vai colar essa folha de papel crepom em toda a lata. Nós vamos dar 2 voltas para cobrir completamente esses nomes, né? Não ficar visível. E quanto mais enrugadinho você deixar o papel crepom, mais bonito fica, né? Vai ficar tipo uma textura. E cobre super bem, pessoal. Utilizei essa cor mais escura. Se por acaso você utilizar uma cor mais clara e ficar vendo, é só você colocar mais uma camada. Molha bem na cola, né? Para ficar bem grudadinho e pode colocar mais camadas. No caso, como eu utilizei um escuro, 2 camadas foi o suficiente.
Depois que eu recortei tudo, eu retirei aí o excesso com a tesoura. Essa parte aqui onde eu estou passando cola, ela não pegou a outra camada, a segunda camada de folha. Então, eu vou fazer uma emenda. Como vocês podem ver aí, eu passei um pouco de cola e vou colocar uma tirinha. Assim no vídeo até parece que vai ficar perceptível, mas não vai, pessoal. Depois que você molhar de cola, ele meio que fica camuflado aí, certo? Então, você pode fazer emenda sem medo. Até porque fica algumas texturas, né? E que é super normal aí na peça, mas não fica perceptível e vocês vão ver aí no final. Aí para finalizar, eu vou passar uma camada bem generosa de cola por toda a lata, certo? Porque a cola vai fazer tipo uma impermeabilização desse papel, vai fazer uma camada aí protetora e vai deixar o acabamento bem mais bonito também, mais brilhoso, certo? Então vocês podem passar sem medo que não vai estragar a peça, certo? Agora para isso vocês têm que utilizar o papel crepom mais grossinho. Se for com aquele bem fino, não vai ficar legal e pode rasgar, certo? Agora é só esperar a peça secar para a gente dar o último acabamento. Depois que a peça estiver seca, a gente vai fazer o acabamento final, né, nas bordinhas com a lixa, para tirar essas rebarbas e ficar um acabamento bem feitinho, tá, pessoal? Então é bem simples, com a lixinha de unha mesmo, você vai passando assim e o acabamento vai ficando perfeito. Uma dica que eu dou para vocês é que quando forem colar o papel, colhem abaixo dessa marca aqui, que é onde prende a tampa. Porque se você deixar assim, nessa parte aí, quando você tampar, vai ficar tirando, né? Eu colei assim, mas depois eu fui com a lixinha e retirei toda essa parte para ficar livre. O melhor é quando você for colar daí para baixo. Agora que a lata já está finalizada, nós vamos para a parte da tampa. E eu fiz o caule aí da planta carnívora com aquelas bandejinhas de frango, aquele isopor. Então eu peguei uma delas, cortei aí na largura mais ou menos do meu dedo, né, na altura que eu queria, que foi mais ou menos uns 12 a 15 centímetros. Cortei a parte mais fina e uma basezinha para colocar embaixo, porque essa basezinha a gente vai colar na tampa para ajudar aí na fixação. Eu cobri também logo antes de colar todo o caule aí, né, de verde. E depois a gente vai cobrir a parte da tampa. E para cobrir a parte da tampa, eu utilizei a cola quente, certo, pessoal? Eu cortei aí um tamanho que eu achei suficiente, né? Fiz um buraquinho aí para passar o caule, certo? Aí coloquei a cola quente e fui colando. Eu não utilizei a cola branca porque eu achei que a fixação não ficou muito boa no plástico. Na lata ela pega super bem, mas aí eu achei que não ficou muito legal. Então eu achei melhor utilizar a cola quente, né? Até porque também era bem mais rápido. E para tampa eu achei que ficou melhor. Eu também colei ao redor aí dessa parte onde a gente fixou o caule, colei uma tirinha de papel crepom para dar um acabamento melhor. Para finalizar agora nós vamos fazer a planta carnívora, né? Aquela parte vermelhinha. Então eu utilizei como molde uma tampa de Nescau do pequeno, certo? Então eu fiz aí os círculos, né? Bem simples, fiz os círculos e depois fiz um corte V aí como se fosse a parte da boquinha. Então, para fazer os dentes, eu cortei aí 2 tirinhas de EVA e colei dessa forma que vocês estão vendo aí. Então, você pode colar na mesma direção do corte, certo? Aí, para fazer o acabamento nessa parte do meio, que fica uma sobre a outra, é só fazer um corte no meio, né? Que vai ficar certinho o encaixe. Faz o corte e retira o excesso das pontas. E o encaixe fica perfeito. Aí depois é só fazer o acabamento nas laterais e o formato aí dos dentes.
E para finalizar, eu recortei aí 4 círculos de tamanhos diferentes para a gente finalizar a parte da plantinha. Gente, eu gostei demais dessa ideia, achei que tem tudo a ver com o tema. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês também gostaram e se vão fazer. Então aqui eu já coloquei, né, a parte vermelha aqui no caule e vou passar cola também na parte da tampa, igual a gente fez na lata, para finalizar, né, e deixar o acabamento todo igualzinho. Se você quiser também, você pode passar a lixinha nessa parte inferior da tampa para fazer o acabamento. Eu não fiz, mas se você quiser, você pode fazer. E está pronta a nossa peça, agora é só aguardar secar. E eu tinha esquecido do último detalhe, pessoal, que são as folhinhas, certo? Então eu peguei uma sobrinha aí de papel crepom, né? Cortei no formato de folha. É bem facilzinho de fazer, né? Eu dobrei para cortar logo as duas de uma vez. Fiz um formatozinho aí aleatório de folha e é só colar para dar um charme bem especial na peça. E aí estão as nossas latinhas finalizadas. Super combina com o tema, porque vocês sabem que a planta carnívora ela sai de um caninho, né? E a lata de Nescau super combinou, né? Ficou aí no formato do cano. Eu achei muito legal. O acabamento fica muito bonito e é super rápido de fazer. Pode até parecer que seja complicado, mas não é. É muito prazeroso fazer. E você pode estar recheando aí com várias guloseimas que as crianças vão adorar. Então essas foram as duas ideias que eu trouxe para vocês. Uma eu utilizei como sacolinha, a outra, que foi o macacãozinho do Mário, eu ia colocar a pipoca caseira. Só que, como eu tinha comprado a pipoca grande, não coube dentro da latinha. Então eu desisti de colocar a pipoca caseira, coloquei a pipoca que eu comprei mesmo e na latinha eu coloquei o restante das coisas. Né? Aqui foi uma festinha simples, foi só um bolinho mesmo para não passar em branco. E como eu tinha essas coisas, eu resolvi criar para não ficar só o bolinho, né? Porque criança gosta dessas coisas, né? Então eu fiz bem simplesinha mesmo, coloquei só algumas besteirinhas dentro, certo? Mas eles adoraram. Então aí eu estou mostrando para vocês como eu decorei, certo? Coloquei as lembrancinhas aí na mesa mesmo para compor a mesa e ajudar na decoração. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz o painel, certo? Então fica ligadinho aí, se inscreve no canal para acompanhar tudo. Muito obrigado por assistirem até o fim e fiquem com Deus!